A Polícia Federal acaba de entregar nas mãos de Alexandre de Moraes a prova que pode finalmente derrubar Flávio Bolsonaro. Não estamos falando de mais um escândalo de rachadinha. Estamos falando de algo muito maior, muito mais perigoso. Documentos e áudios conectam diretamente o senador ao Comando Vermelho, a maior facção criminosa do Rio de Janeiro. E a jogada de Xandão para expor tudo isso foi simplesmente brilhante. Enquanto você assiste a esse vídeo, a PF está finalizando um relatório explosivo que cruza dados da ABIN paralela com investigações sobre facções criminosas. O que eles descobriram? Que o dinheiro desviado no esquema de rachadinhas de Flávio não sumiu no ar. Ele irrigou uma rede que conecta milícias, tráfico de armas e o Comando Vermelho. E tem mais. Aliados diretos de Flávio, no governo do Rio, foram flagrados em reuniões secretas com líderes do CV. Fotos, áudios, documentos, tudo está na mesa de Moraes agora. Mas calma, antes de eu te mostrar cada peça desse quebra-cabeça explosivo, você precisa entender como tudo começou. Porque essa história não começa com facções. Começa com um esquema aparentemente simples de desvio de salário. Só que esse esquema virou a porta de entrada para algo que ninguém imaginava. Mas antes de continuar, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever. Mas só se você realmente gostar do que eu faço aqui. E aproveita para comentar de onde você está assistindo, qual sua cidade e o horário aí. Quero saber onde está a galera que não aceita mais essa impunidade. Agora feito isso, então vamos continuar. Tudo começa em 2007, quando Flávio Bolsonaro assume como deputado estadual no Rio de Janeiro. O esquema era simples, quase mundano comparado ao que viria depois. Funcionários do gabinete eram obrigados a devolver parte dos salários. Fabrício Queiroz, o operador-chefe, confiscava em média 40% dos vencimentos de cada assessor. Entre 2007 e 2018, o Ministério Público do Rio estima que mais de 6 milhões de reais foram desviados dessa forma. Mas aqui está o detalhe que a maioria das pessoas não percebeu na época. O COAF identificou uma movimentação de 7 milhões de reais nas contas de Queiroz. 7 milhões. De onde veio esse dinheiro a mais? A resposta estava escondida na folha de pagamento do gabinete. Tinha gente ali que nunca pisou na Assembleia. Funcionários fantasmas. E não eram funcionários quaisquer. Eram mãe, esposa e parentes de milicianos. Gente ligada ao crime organizado do Rio de Janeiro. O próprio Jair Bolsonaro admitiu que 40 mil reais desse dinheiro foram parar na conta de Michele Bolsonaro. Mas isso é só a ponta do iceberg. Porque o grande segredo das rachadinhas não era apenas o desvio. Era o destino final desse dinheiro. Flávio não estava enchendo o cofre em casa. Ele estava financiando algo muito maior. E para entender o que, você precisa conhecer o homem que fazia a ponte entre o gabinete e o submundo do Rio. Adriano da Nóbrega era ex-capitão do BOPE, condecorado, considerado herói por alguns. Mas na realidade, ele comandava o escritório do crime, uma espécie de central de assassinatos por encomenda das milícias cariocas. Adriano era especialista em execuções e tinha uma conexão direta com Flávio Bolsonaro. A mãe de Adriano, Raimunda Veras Magalhães, e sua ex-mulher, Daniele Mendonça da Costa, eram assessoras fantasmas no gabinete de Flávio. Nunca trabalharam de verdade, mas recebiam salários todo mês, e não eram salários pequenos. Entre 2016 e 2017, essas duas contas movimentaram pelo menos 1,1 milhão de reais. Dinheiro das rachadinhas indo direto para a família de um dos maiores criminosos do Rio. E tem mais. Em 2003, Flávio condecorou Adriano da Nóbrega com a Medalha Tiradentes, a maior honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Rio. O miliciano que depois seria apontado como possível envolvido no assassinato de Marielle Franco, recebeu uma medalha das mãos de Flávio Bolsonaro, um assassino profissional sendo homenageado por um parlamentar que hoje é senador da República. E olha, para mim isso mostra exatamente o tipo de gente que a família Bolsonaro sempre protegeu e exaltou. Fabrício Queiroz era amigo pessoal de Adriano desde os tempos do 18º Batalhão da Polícia Militar em Jacarepaguá. Foi Queiroz quem indicou a mãe e a esposa do miliciano para trabalharem no gabinete. A conexão era clara, documentada e inegável, mas ninguém sabia ainda para onde esse dinheiro ia depois. Até que as investigações do Ministério Público revelaram algo chocante. O Ministério Público descobriu que o dinheiro das rachadinhas não ficava parado nas contas de Adriano. Ele estava sendo usado para financiar construções ilegais da milícia na zona oeste do Rio.
prédios inteiros sendo erguidos com dinheiro desviado do gabinete de Flávio Bolsonaro. E o esquema era sofisticado. Adriano da Nóbrega, junto com o major Ronald Paulo Alves Pereira e o tenente Maurício da Silva Costa, usavam laranjas, moradores de Rio das Pedras, para registrar construtoras na Junta Comercial do Rio de Janeiro. Tudo para dar uma aparência de legalidade ao negócio. Mas eram os milicianos que comandavam tudo. E segundo os investigadores, Flávio recebia parte dos lucros desses empreendimentos através de repasses feitos por Adriano e Queiroz. Isso mesmo. O senador não só desviava dinheiro público, como investia esse dinheiro em construções ilegais da milícia e lucrava com isso. E não dá para não ficar revoltado com isso. Um cara usando o cargo de deputado, pago com nosso dinheiro, para fazer sociedade com miliciano e construir prédio ilegal. Esse era o verdadeiro negócio por trás das rachadinhas. Mas tem um detalhe que poucos perceberam. Essa mesma região, a Zona Oeste, era palco de uma disputa territorial entre milícias e facções. Os irmãos Brazão, que mandaram matar Marielle Franco, tinham interesses imobiliários na mesma área. E sabe quem mais tinha? Flávio Bolsonaro. A milícia de Adriano não operava sozinha. Ela fazia acordos com o terceiro comando puro em algumas áreas. Adriano negociava com os dois lados, milícia e tráfico. Ele era a ponte perfeita. E o dinheiro de Flávio estava no meio disso tudo. Quando o cerco começou a apertar, quando o MPRJ abriu as investigações, quando o nome de Adriano começou a aparecer demais, algo muito conveniente aconteceu. Em fevereiro de 2020, Adriano da Nóbrega foi morto em um cerco policial no interior da Bahia. Mas as circunstâncias da morte foram no mínimo suspeitas. Ele estava escondido em um sítio de um vereador bolsonarista. A polícia chegou, houve um confronto, e Adriano foi executado. Fim da linha. A Polícia Federal classificou a morte de Adriano como queima de arquivo. Não foi só ele. O miliciano Macalé também foi assassinado de forma suspeita no mesmo período. Todos ligados ao escritório do crime. Todos com informações sobre Flávio Bolsonaro. Todos mortos antes de poderem falar. E aqui está o detalhe mais revoltante. Os celulares de Adriano da Nóbrega nunca foram periciados adequadamente. Imagina o que tinha nesses aparelhos. Conversas, transferências, ordens, nomes. Tudo que poderia ligar definitivamente Flávio ao esquema. Mas, convenientemente, esses celulares desapareceram na investigação. Nunca foram analisados como deveriam. Eu acho no mínimo suspeito que justamente as provas mais importantes de um caso desse tamanho simplesmente desapareçam. Difícil chamar isso de coincidência. O que Adriano levou para o túmulo? As conexões diretas entre Flávio, as milícias e as facções criminosas. Porque sim, não eram só milícias. Adriano negociava com o tráfico também. E é aí que a história fica ainda mais explosiva. Mas agora, se você está gostando desse conteúdo investigativo, deixa o like e se inscreve no canal, porque tem muito mais vindo por aí. Mas antes de continuar, se esse conteúdo está abrindo seus olhos para o que realmente acontece por trás dos bastidores, longe da narrativa imposta pela grande mídia, então eu gostaria de te pedir algo muito simples, mas que faz toda a diferença. Este canal é totalmente independente e não recebe qualquer tipo de financiamento externo. Tudo o que chega até você vem do trabalho, da pesquisa e da dedicação de quem acredita na verdade como missão. Se este conteúdo fez sentido para você, peço a sua ajuda para manter esse projeto vivo. O seu apoio é muito importante. Contribua com um Pix de qualquer valor, mas só se você realmente gostar do que eu faço aqui. Pode ser pouco, mas cada contribuição nos ajuda a manter esse projeto no ar. A sua ajuda é fundamental para que possamos continuar revelando o que muitos preferem esconder. Basta você escanear o QR Code da chave Pix que está aparecendo agora na sua tela. E também vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado. Feito isso, então agora, vamos continuar. Agora chegamos na parte que muda tudo. A prova explosiva que a PF encontrou recentemente. E essa prova conecta Flávio Bolsonaro diretamente ao Comando Vermelho, a maior facção criminosa do Rio de Janeiro. Cláudio Castro, governador do Rio e aliado político direto de Flávio Bolsonaro, foi flagrado em uma foto abraçado e sorridente ao lado de TH Joias. Quem é TH Joias? Ele é um dos maiores traficantes de armas do CV, um criminoso de alta periculosidade, que fornece fuzis e munição para a facção. E lá está o governador, abraçado com ele, sorrindo.
Mas não para por aí. A Polícia Federal obteve áudios de uma conversa entre um secretário do governo Castro e outro líder da organização criminosa. E nesse áudio, o secretário fala para o criminoso: "Você é um cara que talvez seja mais importante que o secretário de Segurança Pública no Rio." Um membro do governo dizendo para um traficante que ele é mais importante que o responsável pela segurança do Estado. Para mim, isso passa de todos os limites. É a rendição completa do Estado ao crime organizado. E tem mais. Gabriel Dias de Oliveira, conhecido como Índio, apontado pela Polícia Federal como tesoureiro do CV, se reuniu com Gutenberg Fonseca, secretário de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro, do governo Cláudio Castro. A reunião aconteceu em maio deste ano, e tudo está documentado no relatório final da Operação Zargun, que mirou agentes públicos ligados ao tráfico internacional de armas e drogas. Agora, qual a conexão com Flávio Bolsonaro? É simples e devastadora. O atual secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Victor César dos Santos, é homem de confiança de Flávio Bolsonaro. Foi Flávio quem o indicou. Antes disso, Victor César era superintendente da Polícia Federal no Distrito Federal, também indicado por Flávio. Flávio não é só aliado de Castro, ele comanda a Secretaria de Segurança do Estado. Ele colocou seu homem lá. E esse mesmo Estado, sob esse mesmo comando, está fazendo reuniões com líderes da facção. A conexão não poderia ser mais clara. Pensa na dimensão disso. É crime com carimbo do Estado, com assinatura de autoridades eleitas pelo povo. Não estamos falando só de milícias, estamos falando de facções criminosas, do grupo do TH Joias, de tráfico de armas em nível internacional. E Flávio Bolsonaro está no centro dessa rede, usando sua influência política para proteger esquemas criminosos. E foi exatamente nesse momento que Alexandre de Moraes viu a oportunidade perfeita para dar o golpe final. Em outubro de 2025, Alexandre de Moraes autorizou a reabertura do inquérito que investiga a suposta interferência de Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Por que reabrir esse inquérito agora? Porque Moraes percebeu algo que ninguém tinha conectado antes. A Procuradoria-Geral da República pediu que esse inquérito fosse cruzado com as investigações da ABIN paralela. E quando fizeram esse cruzamento, descobriram uma coisa impressionante. O uso ilegal da ABIN não era só para proteger Flávio das investigações das rachadinhas. Era para blindá-lo de investigações muito mais sérias. Investigações sobre conexões com facções criminosas. Lembra daquele áudio famoso da reunião entre Bolsonaro, Ramagem, Augusto Heleno e as advogadas de Flávio? Aquele encontro em que eles discutiram como proteger Flávio das investigações? Pois é. Agora esse áudio ganha uma nova dimensão. Eles não estavam só preocupados com rachadinhas. Estavam preocupados com o que mais poderia ser descoberto. As conexões de Flávio com o crime organizado. E Moraes entendeu isso. Ele viu que podia juntar todas as peças. O golpe de Estado, a ABIN paralela, as rachadinhas, as milícias e agora as facções. Tudo fazia parte de uma mesma organização criminosa. E no centro disso tudo estava a família Bolsonaro. A jogada de mestre foi reabrir o inquérito da interferência na PF exatamente no momento em que Flávio estava sendo exposto nas conexões com o governo Castro e o Comando Vermelho. O momento não poderia ser mais calculado. E agora ele tem todas as ferramentas legais para conectar os pontos e apresentar um caso irrefutável. E as provas estão se acumulando na mesa de Alexandre de Moraes como nunca antes. A Polícia Federal tem documentos que mostram a movimentação de dinheiro das rachadinhas, até as contas ligadas ao crime organizado. Tem conversas de WhatsApp entre o governo Castro e criminosos da facção. Tem fotos comprometedoras de autoridades ao lado de traficantes de armas. Tem áudios de secretários fazendo elogios a chefões do CV. Tem os relatórios da Operação Zargun mostrando que dinheiro público está sendo desviado para financiar o tráfico internacional. E tem depoimentos de testemunhas protegidas que confirmam a existência dessa ponte entre Flávio Bolsonaro e a organização criminosa. E tem uma ironia brutal nisso tudo. Porque foi Flávio Bolsonaro quem entregou um dossiê ao governo Trump, tentando classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Ele queria que os Estados Unidos interviessem militarmente no Brasil para combater essas facções. Flávio até chegou a pedir que os marines americanos viessem para a Baía de Guanabara. Mas enquanto Flávio fazia esse teatro, acusando outros de ligação com facções,
A Polícia Federal estava descobrindo suas próprias conexões. O homem que acusava Lula de ter ligação com o crime organizado estava sendo exposto por suas ligações diretas com o CV. A hipocrisia não poderia ser maior. E o timing de tudo isso é perfeito, porque agora, Moraes tem exatamente o que precisa para fechar o cerco. Neste exato momento, a Polícia Federal tem um prazo de 15 dias para enviar informações complementares para a Procuradoria-Geral da República. Esse prazo está correndo agora. E depois que a PF enviar tudo, a PGR vai ter que decidir: denuncia ou não denuncia Flávio Bolsonaro? E quais são os crimes que podem ser imputados a ele? Organização criminosa, lavagem de dinheiro através de milícias, financiamento de facções criminosas, uso de cargo público para proteger esquemas de tráfico de armas. São crimes gravíssimos que podem resultar em décadas de prisão. E tem mais. Se a PGR aceitar a denúncia, Flávio pode ser alvo de prisão preventiva. Isso mesmo. Ele pode ser preso antes mesmo do julgamento final. Pode perder o mandato de senador. Pode ver toda aquela blindagem institucional que o protegia até agora simplesmente desmoronar. Porque a blindagem de ser filho de Bolsonaro não está mais funcionando como antes. Com Jair preso, com as investigações avançando em todas as frentes, Flávio está cada vez mais isolado. E a sensação que fica é que a justiça finalmente está alcançando quem sempre pareceu intocável. A ironia é brutal. Flávio Bolsonaro, que passava os dias acusando Lula de ligação com o PCC e o CV, está agora sendo exposto por suas próprias ligações com a facção. O homem que dizia combater o crime organizado estava, na verdade, fazendo negócios com ele. Usando dinheiro público para financiar milícias e facções, colocando seus aliados em posições-chave para proteger criminosos. E quando você olha para trás e vê toda essa história, fica clara a genialidade da jogada de Alexandre de Moraes. Ele não agiu impulsivamente. Ele esperou. Juntou todas as peças. Deixou as investigações avançarem em paralelo. E quando chegou o momento certo, quando Flávio estava mais exposto do que nunca, ele reabriu o inquérito da interferência na PF para conectar tudo. A estratégia foi perfeita. Porque agora não é só sobre rachadinhas, não é só sobre milícias. É sobre uma organização criminosa que vai das rachadinhas locais até o tráfico internacional de armas. Das milícias da Zona Oeste até o Comando Vermelho. Do gabinete na Assembleia Legislativa até o Palácio do Planalto. É sobre como a política brasileira foi aparelhada pelo crime organizado. Como o dinheiro público foi usado para financiar assassinatos, construções ilegais, tráfico de armas e drogas. Como um senador da República usou sua influência para proteger facções criminosas enquanto fingia combatê-las. E a mensagem que fica é clara. A impunidade está acabando. Devagar, mas está acabando. Porque quando você tem provas, documentos, áudios, fotos, testemunhas, não tem blindagem que segure. Não tem cargo que proteja. A justiça pode demorar, mas ela chega. Mas essa não é a única bomba que está prestes a explodir na família Bolsonaro. Enquanto Flávio enfrenta acusações de ligação com facções, seu pai Jair lida com algo ainda mais grave que pode mudar completamente o futuro político do Brasil. E olha, produzir esse tipo de conteúdo investigativo não é fácil. Esse canal não depende de partidos, de corporações, de grandes grupos. Depende de você. Se você não curtir, não compartilhar, não se inscrever, o canal corre risco de morrer. E aí perdemos mais um espaço que revela os bastidores ocultos que ninguém mostra. Então, se essa análise fez sentido para você, deixa o like agora. Compartilha com aquele amigo que precisa ver isso. E se inscreve no canal ativando o sininho para não perder as próximas revelações explosivas que vêm por aí. Na sua opinião, Flávio Bolsonaro vai ser preso por ligação com facções? Comenta aqui embaixo. Quero saber o que vocês acham. Valeu pro pessoal de Recife que comentou em peso ontem. Vocês são demais. E se você achou essa história impressionante, precisa ver o próximo vídeo sobre como Eduardo Bolsonaro está sendo investigado por tentar intimidar o STF a partir dos Estados Unidos e o que isso pode significar para toda a família. O link está na descrição e fixado aqui nos comentários. É a continuação dessa história que não para de surpreender. Se esta análise trouxe clareza, reflexão, ou despertou em você o desejo de compreender o que realmente está por trás dos fatos, saiba que este canal só continua existindo graças ao apoio de pessoas conscientes como você.
Aqui não há patrocínios, nem vínculos com grupos econômicos ou políticos. Há apenas compromisso com a verdade e com a liberdade de informação. Se este conteúdo fez sentido para você, contribua com um Pix de qualquer valor. Basta você escanear o QR Code da chave Pix que está aparecendo agora na sua tela. E também vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado. Sua participação mantém viva uma voz livre, independente e necessária num país onde poucos ainda ousam falar o que precisa ser dito. E se neste momento não puder contribuir financeiramente, deixe o seu like, comente e compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Isso também nos fortalece e ajuda esta comunidade de pensadores livres a crescer cada vez mais.